Sou Caroline Lemos, primeira prêmio da sexta região. Sejam bem-vindos à minha mostra, que tem como título Do Pontal à Corte, Delfina Benigna da Cunha, a Poeta do Sul. Eu vou falar sobre essa senhora, Delfina Benigna da Cunha, que nasceu no dia 17 de junho de 1791, na estância do Pontal, hoje cidade de São José do Norte. Ela viveu no Pampa até os seus 44 anos, quando ela foi morar na corte em 1835. Faleceu aos 65 anos, em 1857, ainda no Rio de Janeiro. A Delfina ficou cega com 20 meses de idade devido a um surto de varíola que aconteceu na cidade de São José do Norte. Como ela, pela deficiência, não tinha pendores para lides domésticas e também não poderia frequentar a escola, ela foi educada em casa e teve sua educação baseada na cultura clássica e na cultura portuguesa. Com 12 anos, ela já estaria alfabetizada e recitando seus primeiros versos, pois ela não aprendeu a escrever porque ficou cega muito cedo, então ela recitava seus versos a partir dos 12 anos, já em 1803. Em 1834, com a chegada das impressoras ao Rio Grande do Sul, ela publicou o seu primeiro livro, consequentemente o primeiro livro de poesias editado no nosso estado, que ela dedicou às senhoras rio-grandenses, que é esse livro aqui, que é Poesias oferecidas às senhoras rio-grandenses. Em 1835, quando eclodiu a Revolução Farroupilha, ela foi morar na corte. O que aconteceu? No ano de 1825, o pai dela faleceu. Ele era capitão-mor e serviu ao Império, assim como o avô. Quando ele faleceu, a Delfina perdeu não só o carinho e a presença do pai, mas também perdeu o amparo financeiro. Aí ela escreveu um soneto e enviou a Dom Pedro I, que simpatizou com ela e resolveu então conceder uma pensão vitalícia em razão aos serviços prestados pelo pai dela. Como ela gostava muito de Dom Pedro I, ela era de certa forma fã do Dom Pedro, ela foi, de certa forma, ela era contrária às causas farroupilhas, então ela era, de certa forma, repudiada pelas farroupilhas. E como ela estava numa região de risco, porque Rio Grande, São José do Norte, Rio Grande tinha um porto, então era motivo de briga pelas farroupilhas dos imperiais, então ela foi convidada a morar na corte e foi para lá em 1835. 3 anos depois, ela reeditou o livro Poesias Oferecidas às Senhoras Rio-Grandenses, dessa vez no Rio de Janeiro. Em 1846, ela editou e publicou a sua última obra, a segunda e última, que é a coleção de poesias oferecidas à Imperatriz Viúva. Que é esse livro ele é fotocopiado da edição original. Esse aqui foi cedido pela Biblioteca Pública de São José do Norte. Como ela foi morar na corte, ela acabou não voltando ao Rio Grande do Sul. E ela nunca teve o reconhecimento devido dentro do nosso estado. E também não existiram, ela não ficou conhecida por entrevistas ou através dos jornais. Ela ficou conhecida realmente pelos seus livros. No Rio Grande do Sul, existem apenas 2 registros dela na imprensa enquanto escritora. O primeiro registro foi num folheto escrito por Francisco Xavier Ferreira, que falava das relações dos festejos da cidade de Rio Grande, que ela esteve presente. E depois, só em 1849, que tem um soneto feito por ela, criticando um dos ditos políticos da época, uma das pessoas que governava a cidade de Rio Grande, que foi publicado no Diário de Rio Grande. Ela morreu em 1857, mas infelizmente não existem registros de como foi essa morte. Nenhum autor relata como isso aconteceu. E muitos autores também relatam várias curiosidades sobre ela. Uma delas é que ela seria apaixonada pelo Duque de Caxias. Esse registro eu encontrei no livro As Ruas de Porto Alegre, que ele conta que ela teria uma paixão pelo Duque de Caxias, mas que isso nunca foi explícito. Sempre ficou entre ela e os seus poemas, seus versos, que
que ela teve a oportunidade de recitar poemas para ele, mas que ela nunca falou abertamente sobre isso, até porque a idade entre eles era muito diferente, existia uma grande diferença de idade entre os dois. Hoje, na cidade de São José do Norte, a biblioteca pública leva o nome da Delfina, e foi a própria biblioteca que disponibilizou aquele livro, que hoje só existe uma cópia, é a única edição do livro oferecido à Imperatriz Viúva que existe no extremo sul do estado, e também o quadro que está exposto aqui também foi emprestado pela biblioteca junto com a Secretaria de Educação do município. E também é o único registro dela que existe. Existem hoje vários outros quadros, mas é sempre na mesma posição, sempre da mesma forma. No meu ambiente da mostra, eu quis retratar mais ou menos como seria a sala onde ela recitava os poemas na época. Como ela era cega, ela não escrevia. Então, através das pesquisas, eu descobri que era alguém que escrevia para ela, recitava, e essa pessoa, ouvindo, escrevia todos os versos. Então, eu quis fazer a sala assim, com uma cadeira bonita, mostrando onde ela estaria e onde a pessoa aqui iria recitar seus versos. Os poemas da Delfina, eles eram inicialmente todos baseados no lirismo, que é originário, que eles foram feitos inicialmente para serem cantados, junto com a lira, que é um instrumento grego. Mais adiante ela começou a publicar sonetos, que também às vezes chegavam a ironia, a sátira, falando, né, mas sempre os motivos dela eram sempre tristes, sempre falando de morte e de tristeza, ou falando mal do amor. Porque como ela não chegou a ver paisagens, ela não tinha essa lembrança para poder escrever, por exemplo, de olhar um campo, de olhar uma árvore. Então os poemas dela eram sempre sobre sentimentos, e principalmente sentimentos ruins. E os poemas dela também pegaram o início, a troca do parnasianismo para o romantismo. Então ela pegou toda essa construção do romantismo nacional. Então ela chegou a escrever bastante, principalmente sobre sentimento, que existe essa quebra do parnasianismo para o romantismo, quando o poema ele perde as regras certinhas, e é mais importante falar sobre o sentimento do que ter o poema todo escritinho, com número certo de sílabas ou número certo de versos. Aqui vou mostrar para vocês, dentro da minha pesquisa, eu apresentei os manuscritos que foram encontrados através da minha pesquisa, que eu encontrei na tese de doutorado de uma senhora de Camaquã. Eu até entrei, conversei bastante com ela sobre isso, e ela me cedeu as imagens dos manuscritos dos versos que eram recitados por ela. Todos os versos, Esses manuscritos se encontram aonde? Eu só encontrei com ela. Porque essa senhora de Camaquã. Ela fez a tese de doutorado através da PUC, de Porto Alegre. São propriedade dela, esses manuscritos? Isso eu não consegui descobrir se são propriedade dela, eu não consegui. Porque, assim como ela... Claro, porque assim como ela, eu tive muita dificuldade para encontrar a família da Delfina. Porque, infelizmente, toda a família dela, ela era a 8ª de 9 filhos, e toda a família dela ou voltou para Portugal ou se espalhou pelo Brasil. E na cidade de São José do Norte não se tem familiares dela. Eu encontrei, fazendo pesquisa e entrevistas, um senhor, que é o senhor Antônio, que mora em São José do Norte, que o bisavô dele conheceu a Delfina. Ele ainda criança, até os 12 anos, ele conheceu a Delfina, e ela também, ele contou muito que ela era uma poeta muito agradecida. Porque quando ela foi para a corte, foram realizados vários sarais e vários eventos em benefício dela, para que ela pudesse se manter também. Porque mesmo com o apoio de Dom Pedro, muitas vezes ela precisava de um pouco mais de apoio financeiro. E ela sempre foi muito agradecida. Então ela sempre escrevia versos em homenagem às pessoas que ajudavam ela. Com o encontro, tu não chegaste a falar pessoalmente com essa Suzete que fez pesquisa? Pessoalmente não, eu falei por telefone com ela e através de e-mail também. Entramos em contato porque a pesquisa, a tese de doutorado dela foi um dos maiores
foi um dos trabalhos que deu maior apoio para desenvolver esse trabalho, porque não existem muitos registros sobre a Delfina e os que existem são sempre basicamente a mesma coisa, são pouquíssimas novidades que a gente encontra nos livros e nas pesquisas sobre ela. E no Rio de Janeiro, ela é muito conhecida. Deixa eu só te pedir uma coisa para a Claro. gente encerrar. O que te fez alavancar a pesquisa sobre ela? Primeiro, porque ela é da minha região e eu gostei bastante de conhecer a história dela. Segundo, porque o primeiro livro de poesias editado no Rio Grande do Sul é dela. Terceiro, porque ela foi um exemplo para todas as mulheres da época e também para todas as pessoas que tinham deficiência. Porque mesmo com essa barreira que ela tinha, ela trabalhou, ela conseguiu desenvolver, ela conseguiu ser educada e ela conseguiu ser uma mulher muito inteligente, com um intelecto exemplar. E ela serviu principalmente de exemplo para todas as mulheres. E isso me chamou bastante atenção, principalmente pelo fato dela ser cega, porque eu em outros concursos, em outras cirandas, eu tive o prazer de realizar meu MTG da escola na Escola de Cegos de Rio Grande. Então, comecei na literatura e toda essa função, eu disse, bom, para mim um dos melhores temas é realmente falar sobre ela, que eu já conheci um pouco da história, já tinha o livro antes de começar essa pesquisa e achei realmente muito interessante. Só mais uma curiosidade antes de encerrar. Lá da Biblioteca de São José do Norte, que tem o nome dela, eu consegui emprestar também esse livro, que é dos 200 anos dela. E esse outro aqui, ele é a fotocópia da edição que existe na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, do livro dela. E isso também eu achei muito interessante, porque mostra que ela é importante não só para nós aqui no Sul ou no Brasil, ela é importante no mundo inteiro, ela é estudada em vários lugares. Eu acredito que seja isso. Se vocês têm alguma dúvida, querem saber alguma coisa. Fechou. Muito obrigado. Tá certo? Então tá, eu que agradeço a atenção de vocês. Obrigada.